verdade amiga consiga fazer morar em nossos corações, revitalizando as nossas forças, renovando as nossas esperanças e fortalecendo a nossa fé. Luz que ilumina o caminho e ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor, que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, luz divina de Roberto Carlos, belíssima, belíssima composição, né? Eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei. Do pequeno órfão que chamou-me pai quando eu o abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham, me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida. A flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor dessa amizade
florescer para sempre. Pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Canção Hino da Amizade, de Franklin Haywood. Franklin Haywood, muito linda, né, meus irmãos? Muito linda. Oh, querido São Jorge guerreiro, São Jorge glorioso, São Jorge que nos guarde, São Jorge que nos guia, São Jorge que nos defende. São Jorge glorioso, defendei-nos com o vosso escudo, protegei-nos com vossas forças das maldades deste mundo. Jesus Cristo, resguardai-nos, Virgem Maria, põe teu manto em nós, armas de fogo não nos alcancem, inimigos não nos enxerguem. Tendo mãos, não nos peguem, tendo olhos, não nos vejam, facas e lanças não nos atinjam, cordas e correntes não nos prendam. E Deus, ó Deus, protegei-nos com vossas forças das maldades deste mundo. E Deus, aranha, e Deus, ó Deus, nos guarde dos males. Amém. Amém. Jesus Cristo, resguardai-nos, Virgem Maria, põe teu manto em nós, armas de fogo não nos alcancem, inimigos não nos enxerguem. E Deus, ó Deus, e Deus, ó Deus, nos guarde dos males. Amém. Amém. E Deus, laie, e Deus, ó Deus, nos guarde dos males. Amém. Amém. São Jorge, guerreiro que nunca descansa, guardai-nos da maldade, renova em nós a esperança.
por toda a vida. Amém. Amém. Ai, que mulher cheirosa, que gostoso. Fresquinho. Perfume de banho tomado, olha que delícia. Não é? Não, perfume suave assim, eu amo. Delícia. Isso aí. E aí, meu amigo, na paz, né? Graças a Deus. Harmonia. Amém. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre, dona, um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Muito lindo, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, que nós sejamos aqueles, meus irmãos, sempre a oferecer rosas em forma de bons pensamentos, bons sentimentos, boas vibrações aos nossos irmãos. Sejamos instrumentos do Pai, sempre. Aproveitando esta experiência, esta existência que Ele nos permitiu reencarnar aqui neste planeta Terra. É, graças a Deus. Reencarnados aqui neste planeta escola, neste planeta que é uma oficina de trabalho, neste planeta que é uma oportunidade de tanto aprendizado e crescimento. Em cada coração uma saudade, saudade de um tempo, de um lugar. Em cada coração uma semente, semente de um jardim, de algum lugar. Bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de trabalhar, é tempo de evangelizar. As portas estão
em cada uma delas um caminho, cada mão traça o seu destino. Comece logo a semear, servindo. Bem-vindo ao planeta escola. É tempo de resgatar. Trabalha, ora, confia. Jesus vai te amparar. As portas estão se abrindo. Em cada uma delas um caminho. Cada mão traça o seu destino. Comece logo a semear, servindo. Bem-vindo ao planeta escola. É tempo de resgatar. Trabalha, ora, confia. Jesus vai te amparar. Trabalha, ora, confia. Jesus vai te amparar. Este poema, que se chama Exílio, do Chico Xavier, Elizabeth Lacerda fez essa obra maravilhosa, colocando essa melodia tão singela. E Emmanuel nos alertando: trabalha, ora, confia. Ou seja, Jesus disse: faça a tua parte, que eu te ajudarei. Então, que nós nos mantenhamos fiéis ao trabalho, orando, confiando, mas fazendo a nossa parte. E Ele há de nos amparar. Quem me tocou a tua fé que te salvou? Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Que bênção, né? Música do Tim e Vanessa, composição do Tim e Gladson. Muito, muito, muito linda. Tua fé te salvou. A cura, ela é do tamanho da fé, né, meus irmãos? Então, nunca duvidemos do amparo de Deus, da assistência de Jesus, da presença sempre amiga dos benfeitores que estão a nos guardar de todo perigo e de todo o mal. De uma forma muito mais presente em nossas vidas, até por esse pontinho de luz, que é um cantinho dedicado a todos os dias, agradeceremos a presença de benfeitores como Bezerra de Menezes, sua falante de luz. E nós tanto agradecemos, tanto nos sentimos envolvidos na sua energia, tanto percebemos o cuidado que ele tem para com todos nós que aqui nos encontramos. Mas agradecemos também aqueles outros benfeitores anônimos, muitos não se manifestam, não dão nome, mas sabemos que estão a cuidar de todas as atividades deste ponto de luz. Assim, Senhor Jesus, nessa quinta-feira, quando aqui nos encontramos reunidos num só coração, num só pensamento, buscando a Tua presença, nós queremos pedir licença, Senhor, para iniciarmos mais essa atividade bendita. Que o Senhor possa deixar que seus trabalhadores, estes espíritos luminares que estão a nos amparar, possam conosco estar, trazendo paz, trazendo serenidade, trazendo a força necessária do nosso pensamento e da nossa vontade, para fazermos o que se torna preciso, visando minimizar a dor daquele que aqui chega, encarnado ou desencarnado. Que sejamos, Senhor, capazes de, com os corações unidos nesta vibração de amor e luz, fazermos a diferença na vida destes irmãos,
doando o melhor que há em nossos corações, para que a fé seja fortalecida, para que as esperanças sejam renovadas, para que a luz volte a brilhar em cada sorriso. Que cada um de nós que aqui nos encontramos possamos retornar para os nossos lares melhores do que aqui chegamos. Assim, Senhor, nos colocamos como instrumentos do Teu amor e da Tua misericórdia. Muito obrigada por ter nos possibilitado chegarmos até aqui. Abençoa cada família aqui representada, visitando cada lar. Leva, Senhor Jesus, a Tua paz, a prosperidade, a harmonia. Leva, Senhor Jesus, aos corações aflitos a serenidade daquele que tem fé, daquele que confia no Teu amor e na Tua presença em todos os momentos em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Permita-nos, então, iniciarmos a nossa Evangelho-terapia, trazendo a luz da Boa Nova aos corações. Saibamos receber estas mensagens que nossa irmã Cristina nos trará e que estas palavras benditas toquem os nossos corações, nos renovando principalmente a disposição e a vontade para fazermos a nossa reforma íntima tão necessária, colocando em prática esta boa nova que Jesus veio nos trazer. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar, Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Graças a Deus, todos bem, meus irmãos? É isso aí, que Deus possa abençoar também muitos trabalhadores, muitos frequentadores viajando, né? Já para as festas de fim de ano. Então, vamos sempre manter a nossa vibração para que a luz, para que essa energia do bem possa chegar até eles, onde eles estiverem. Que Jesus possa abençoar. Cristina, minha amiga, é com você. Pode ir. Deixa eu só mudar aqui. Tão melhor ficar. Ai, você tá de sapatinho. Olá, boa noite. Ué, já sarou? Pedra 90. Acabei de cantar para dizer que eu continuo de Pode ir. Boa noite, gente. Boa noite. Hoje a nossa reflexão é o capítulo 9. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, os itens 9 e 10, a cólera. Aí a gente pensa que não, mas em pleno Natal não falo sobre a cólera. Ontem, depois daquela aula de amor, Nossa, né? Nós vamos falar sobre a cólera. Mas a cólera, se a gente for imaginar, a pessoa que tem cólera, não necessariamente ela é uma pessoa ruim. Ela simplesmente tem uma mazela que ela não conseguiu ainda se libertar dela.
Né? E essa mazela, o que é? É o orgulho. Porque eu me irrito, eu fico encolerizada quando alguém me contraria, né? E como assim alguém tem audácia de me contrariar? Como pode ser? Né? Então, aí eu rebato e parto e fico encolerizada. Aí o objetivo desses 2 itens é estudar a inconveniência, né? Se apontar as falhas do outro, porque a partir do momento que eu bato, eu estou falando das falhas do outro, enfatizando, né? Destacando a necessidade do homem examinar, em primeiro lugar, suas próprias ações e ser sempre compreensivo e indulgente com as falhas alheias. Aí a gente pensa, a gente não é espírita? Aí qual que é o lema do espiritismo? Fora da caridade, não há salvação. E o que é a caridade? Aí a gente vai lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos e pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Aí quando a gente vai, isso aqui é completamente contrário ao orgulho, é totalmente contrário à cólera. Né? Se eu trato o meu orgulho com a humildade, que é a primeira bem-aventurança, que sem ela não existem as demais, se eu consigo tratar isso, eu vou vencer a cólera e vou praticar o amor. E o orgulho, quando a gente tem, né, quando a gente não consegue controlar esse orgulho, controlar a cólera, a gente parte para a natureza bruta, a gente se mostra quem a gente realmente é, né? E aí a gente passa por 2 situações. Ou a gente vai criar medo na pessoa, vai criar animosidade, vai criar aquela situação, ou a gente vai passar por uma situação de ridículo. Porque a gente passa e as pessoas começam a ver, nossa, que coisa ridícula, tem necessidade. E a gente começa, quando a gente cai, né, porque a gente vai. Aí quando a gente volta, né, aí que é o problema, que a gente vê, eu falei, nossa, que coisa ridícula, pra que eu fui fazer aqui? Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente a todo momento. E principalmente agora, né, que no fim do ano a gente faz os planos para o ano seguinte. Então é um momento de reflexão, da gente trocar a cólera e o orgulho pela humildade e pelo amor. E quando eu tenho essa cólera, que eu sou a minha vítima, a minha primeira vítima. Porque o outro, às vezes, eu estou encolerizado, mas ele não vai nem ligar se eu estou nervosa, se eu estou... Agora, eu tenho que dar conta das minhas reações. Aí, aquilo que eu falei, quando a gente volta, que a gente fica... o arrependimento bate, para que eu fui fazer? Principalmente eu sendo espírita, gente, como que eu fui fazer uma coisa? Eu sei que eu não posso fazer, mas por que eu fui fazer aquilo? Então, vem aquele sentimento de culpa, de arrependimento. Então é por isso que a gente tem que mudar, a gente tem que partir para uma reforma íntima no sentido de mudar, minimizar e minimizando até a gente conseguir acabar com essa mazela do orgulho. E, né, aí, para fechar o item 9, aí diz o seguinte, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pelo dominar-se. O espírito, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Mas aí a gente pensa assim, mas eu sou assim, né? Porque Deus me fez assim, então a culpa, e agora a culpa já não é minha mais, porque Deus que me criou dessa forma. E a gente, como espírito, a gente sabe que não é bem assim, né?
que essas mazelas, que a gente tem mazelas, que a gente precisa se esforçar para melhorar. E que se essa é uma mazela nossa, isso não é culpa de Deus, é culpa minha. É uma mazela que eu tenho que resolver. E muitas vezes a gente fala assim, fulano é irritado, fulano é aquele lá, gosta de então, por quê? Porque ele é forte, ele é grande. Aí o que a gente coloca? A gente coloca a culpa no corpo dele, não no espírito. A gente sabe que isso não é verdade. Porque essa característica, esse defeito, essa mazela é espiritual, não é corporal. Muitas vezes, o franzininho, baixinho, ele tem aquele ímpeto, mas ele não vai porque pelo instinto de sobrevivência. Como assim que ele vai partir para cima de uma pessoa de meio metro e vai partir para um de 2 metros? É instinto de sobrevivência. Aí, às vezes, o que está lá, o de 2 metros, ele é muito mais dócil do que o baixinho franzininho. Então, isso é a gente colocar sempre a culpa no outro. A culpa não é minha, a culpa é de Deus, a culpa é do meu corpo, a culpa é de todo mundo menos minha. E a gente tem que lembrar que todas as nossas qualidades e defeitos são de nossa responsabilidade e muitas vezes as qualidades são os nossos méritos que a gente já conseguiu resolver aquela pendência lá de trás. Aí, a gente já chegou à conclusão que a gente tem que mudar, né? Então, para a gente mudar, a gente, mais uma vez, a gente vai entrar no autoconhecimento. Aí, aquele conhecimento que parte através do estudo. E aí, eu posso encarar o conhecimento de 3 formas. Uma forma é só negar o conhecimento. Eu sei que eu preciso, porque aqui a gente é espírito, todo mundo sabe que a gente tem que estudar. Mas, às vezes, eu sei, mas dá muito trabalho, acho que eu vou deixar para depois. Então, eu estou sonegando o conhecimento. Ou então, não, eu vou estudar. Aí eu vou estudar e vou guardar o meu conhecimento lá na estante, direitinho, guardadinho, preferencialmente, bem fechadinho, para não ter que mexer. Né? Aí o conhecimento eu guardo para mim, eu não vou passar para o outro. Ou então, eu vou fazer o conhecimento da forma mais correta. Eu vou divulgar esse conhecimento. Eu vou vivenciar, eu vou praticar através da minha reforma íntima, através do meu crescimento moral e espiritual e ajudar as pessoas que eu puder que estejam ao meu lado. Sempre lembrando que a responsabilidade do crescimento de cada um é da própria pessoa. Mas se podemos ajudar, nós temos a nossa responsabilidade também de ajudar sempre. E esse conhecimento, quando a gente parte para o conhecimento, o autoconhecimento, a gente entra em locais internos que deveriam estar escondidos, né? Locais muito dolorosos. A gente parte por uma cirurgia muito dolorosa, porque a gente tem que mexer em certos pontos que são difíceis e que muitas vezes a gente foge, né? A gente tem também que se autoconhecer e a gente realmente falar o que é, a gente assumir. Por quê? Porque o outro, ele é egoísta, mas eu não sou egoísta. Eu sou, às vezes eu penso um pouquinho mais em mim. A pessoa, o outro, é invejoso. Eu não, o máximo que eu tenho é uma invejinha branca, né? Então a gente tem que saber realmente dar nomes aos nossos sentimentos, para a gente se conhecer, tirar as nossas máscaras, porque só assim a gente realmente vai conseguir mudar, fazer a nossa mudança. E a renúncia desses hábitos, às vezes, que a gente tem que fazer é muito difícil. Porque é tão bom, né? A vida sem responsabilidade é muito boa. A vida, se a gente for pensar somente no hoje, ter responsabilidade é difícil demais. A vida irresponsável, ela é muito mais prazerosa naquele momento. Mas o preço que se paga por isso é muito alto. E a gente, mais uma vez, a gente vai lembrar que aqui é um minuto na eternidade. Nós temos que pensar que nós somos espíritos errantes, nossa vida é eterna, e que nós temos que pensar no todo, e não apenas um minuto ou um segundo, que é a nossa vida
a nossa encarnação atual. E a gente começa a ter que mudar, né? A tomar uma posição de mudança. A gente tem que tomar o rumo, tomar o leme, né? Pegar o leme, a direção para fazer essa mudança. E para a gente fazer essa mudança, a gente tem os preços, né? Que a gente começa a ver como que a vida da gente muda, como que as expectativas mudam, o que era importante antes não era importante para mim hoje, ou não é tão importante. De repente, lá atrás, eu queria ficar rica. Isso era o objetivo número 1 na minha vida. Hoje não é mais, porque isso é tão pouco, né? É aquilo que ontem, né? Que a gente vive na ansiedade e no tédio, né? Que a gente quer, hoje eu quero comprar um carro novo, maravilhoso, tal. Eu comprei, pronto, acabou, perdeu a graça, agora eu quero outra coisa. Então, eu já estou entediada com aquilo. Então, aí, quando a gente começa a tomar consciência dessa mudança de postura, de hábitos, a gente vê como que antes era vazio, como que a gente precisa mudar hoje, como os valores são diferentes. E a gente começa a ter ansiedade por novas conquistas. Embora muitas vezes a gente tenha tristeza, em alguns momentos a gente tem tristezas por abandono de vícios antigos, porque hábitos são difíceis da gente livrar. Agora, vícios é pior ainda. E a gente tem que manter firme naquilo, a gente tem que ter vigilância sempre. E se eu preciso de ajuda, quando os momentos que eu sinto que eu estou caindo, que eu estou perdendo aquela força, eu tenho que buscar auxílio. Onde que eu vou buscar auxílio? De repente num amigo, de repente num atendimento fraterno, de repente numa religião, num grupo de apoio, um psicólogo, um psiquiatra. O que eu não posso fazer é simplesmente perder essa mudança, já que eu estou consciente que eu tenho que mudar, por falta de apoio. Eu tenho que buscar esse apoio. E eu tenho que estar consciente, eu não tenho que esperar ninguém vir me apoiar. Se eu sei que eu tenho que mudar minha postura, tirar o orgulho e partir para a humildade, se eu sinto que eu estou fraquejando em alguns momentos, eu tenho que procurar ajuda. Mas aí, como eu vou fraquejando em alguns momentos, aí eu vou começar a pensar: será que eu consigo? Amanhã eu não vou querer outra coisa, porque ontem eu queria uma coisa, hoje já está mudando. Será que vale a pena eu investir tanto nisso? Se amanhã, de repente, vou ter uma outra ideia? Então, são coisas que realmente a gente vai se sabotando para a gente não conseguir chegar. E a gente tem que ter o pulso firme e realmente seguir ali. E muitas vezes a gente vai fraquejando na caminhada e a gente vai tendo a culpa, né? Vem o sentimento de inferioridade, vem a culpa. Por que eu fiz aquilo ontem? Por que eu saí do caminho? Mas a gente sai do caminho, a gente volta. E a gente tem que ter acolhimento com a gente, não ficar nessa severidade de cobrança. Porque muitas vezes, quando a gente fala muito no adversário, que a gente tem que ter uma vigilância, o primeiro adversário está na gente. Às vezes, aí, para a gente não encarar a gente mesmo como adversário, a gente tem que fazer primeiro o acolhimento. Eu tenho que me aceitar o que eu fui ontem. Se hoje eu sei que ontem eu não fui bem, porque eu estou melhor, porque eu já reconheço as minhas falhas de ontem. Quando eu fico debatendo com o meu antigo, né, como o homem velho, como meu eu anterior, eu fico focando demais. E o que acontece? Quando a gente fica desgastando energia, a gente fica focando, a gente vai fortalecendo aquilo. Então, a gente é o contrário. Eu vou me acolher, já sei que eu estou errado e vou seguir em frente. Já sei que eu não posso seguir para aquele caminho que eu estava antes. E muitas vezes, como eu vou fraquejando, como às vezes a gente sabe que é degrauzinho por degrauzinho, que a gente quer ser espírito de luz,
numa semana, né? E a gente sabe que não é bem assim. Muitas vezes a gente acha que isso é um esforço inútil, eu não vou conseguir. Ou então, não compensa. Mas vamos seguir. A gente tem a eternidade, a gente vai melhorando. O nosso objetivo tem que ser melhor que ontem, amanhã tem que ser melhor que hoje. E a gente vai seguindo. E quando a gente vai nesse processo de conquista, muitas vezes a gente fica pensando, a gente fica sem saber o que a gente é, o que a gente está sentindo. Por quê? Porque a gente vive nessa mudança de rota. Mas a gente precisa de mudar a rota tantas vezes forem necessárias para a gente conseguir o nosso fortalecimento espiritual. E às vezes, como temos visto, a gente tem tendências que vão ficando e a gente vai lutando. E a gente fica com a consciência pesada e fica insatisfeito com aquilo que fica, com aquelas coisas ruins que a gente não acredita que deveriam estar lá. Aí, mais um momento, a gente tem que ter força e a gente tem que seguir, a gente tem que ter consciência, a gente tem que nominar os sentimentos e as nossas más tendências sem máscaras, através do autoconhecimento, para a gente conseguir seguir em frente. E às vezes, aí quando a gente fica nessa luta, muitas vezes vem pensamentos ruins. E a gente sabe que existem 3 tipos de obsessão, porque quando a gente pensa em obsessão é desencarnado, né? Que a gente foi lá atrás e falou assim, a gente tem que ter vigilância, mas não é só desencarnado. A gente tem a vigilância, tem a obsessão também desencarnados e a auto-obsessão. Porque quando a gente é irresponsável, a gente é muito mais legal, a gente é da galera. Quando a gente sai daquilo ali, muita gente, que isso, mudou, vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. As pessoas vão levando e a gente tem que ficar firme no nosso propósito, sempre. E, às vezes, vai vir o medo da gente não conseguir, vai. Somos humanos. Vamos cair, a gente cai, a gente levanta. Mas a gente sempre tem que ter foco no aprimoramento moral. E como a gente sempre muda, a gente ontem eu estava lá, hoje eu estou aqui, amanhã não sei onde estarei, né? Aí vem insegurança nas escolhas, será que eu estou fazendo a escolha certa? Mas aí, o que a gente vai sempre lembrar? O que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, é inconfessável a Deus? Ou eu posso confessar isso a Deus neste momento? O que Jesus faria nessa situação? É aí que a gente vai saber se a gente está realmente no caminho certo. Então, as diretrizes, gente, são essas intenções que a gente chega com o objetivo do despertar de consciência, a gente trabalhar, despertar e seguir em frente, a gente ficar sempre na ação, a gente não deixar aquele livrinho guardado na estante. Sempre tirando as máscaras, admitindo que sentimos, tendo as reações, né? A gente cuidar, acolher, estarmos sempre atentos às reações que a gente tem perante a vida, perante aos desafios na vida, às contrariedades na vida. E, principalmente, cultivar a empatia. Se eu me coloco no lugar do outro, a minha cólera vai diminuir, porque eu vou ser mais humilde. Eu vou pensar, eu gostaria que essa pessoa fizesse isso comigo? Não? Então, por que eu estou fazendo? Eu estou amando meu irmão? Será? Se eu estou sendo orgulhoso, se eu estou encolerizado, eu não estou amando. E o objetivo maior da nossa vida é o amor, é o conhecimento que vai nos ajudar a progredir e seguir em frente. E a gente finaliza o 10, compenetrai-vos, pois de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso.
de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Habermas, Paris, 1863. E outro dia, para a gente finalizar, a Silvana colocou no grupo e eu achei bem interessante. Então eu vou pedir, ela está aqui, né? Então vamos ler sem ela saber. Ah, não vai saber, não? Eu ia pedir permissão, né? Ela está aqui. Aí a mensagem da Silvana. O autocontrole é um esforço contínuo. Um processo que muitas vezes leva toda uma vida. Não é algo que você consegue de uma vez, e sim algo que se constrói aos poucos. A vida é cheia de altos e baixos, e a verdadeira prática do autocontrole está em aprender a lidar com esses momentos. Não é sobre ser perfeito, mas sobre continuar tentando, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Viver é como uma jornada que nunca termina. Cada dia é uma nova oportunidade para começar um ciclo, mas nunca podemos dizer que a vida está feita ou acabada. O que terminamos são ciclos. Aqueles momentos em que conseguimos aprender algo novo ou superar uma dificuldade. Esses ciclos podem ser grandes ou pequenos, mas sempre fazem parte de um caminho que é a nossa vida. O autocontrole, então, é um companheiro constante nessa jornada. Ele nos ajuda a manter a calma, a refletir antes de agir e a fazer escolhas mais conscientes, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece caótico. Cada vez que conseguimos fazer isso, fechamos um ciclo e nos tornamos um pouco mais fortes e mais preparados para o próximo desafio. Boa noite. Que hoje, que seria bom dia, né? Então, bom dia que vira boa noite. Que hoje seja mais um ciclo de aprendizado e crescimento. Que o dia aconteça tranquilo, cheio de escolhas conscientes e momentos de paz interior. Vamos seguir juntos um passo de cada vez. Silvana Robin. Ah, que bonitinho. Não é? Então, gente, é uma coisa assim, quando a gente pensa em cólera, mas não é cólera, né? Porque, muitas vezes a cólera é uma pessoa boa, mas ela precisa melhorar, passar por esse desafio. E todos nós temos um pouco, né? Em maior ou menor grau. Então, que a gente aproveite esse fim de ano, aproveite esse momento, né? Esse que a gente sempre tira para a gente refletir sobre o ano, para a gente fazer os votos e o planejamento do ano que vem. Então, que a gente possa refletir e a gente tente melhorar, que a gente tente diminuir o nosso orgulho e a nossa cólera, que a gente seja mais amoroso e mais caridoso no ano que vem. Que bonitinha! Valeu, minha amiga. Muito obrigada pela carinhosa reflexão que você preparou com tanto amor para nós, né? É isso aí, o amor é o que conta. Tudo que a gente faz com amor cura, né, Cristina? Oi? Tá certo? Então, meus irmãos, é isso. Agradecendo sempre a Deus. Outra coisa também que eu esqueci de falar. Pode falar. Que pra gente fazer, vou dar um dever de casa para todo mundo, que é assistir o filme do Divaldo Franco, Mensageiro da Luz. Nossa, esse filme a gente até chora. Não é? Eu falei que eu já assisti esse filme umas 10 vezes, mas cada vez que a gente assiste, a gente vê, a gente aprende com ele. Então, anteontem, eu assisti ele de novo, e parecia que eu nunca tinha assistido. São ensinamentos e ele é um filme tão leve, tão gostoso, ele flui entre a gente. E é um filme que faz muito bem para a alma. Isso, né? Bons filmes, boas leituras, boas músicas, não é? Bons amigos, tudo isso faz muito bem à saúde. Né? E quando a gente pensa no Divaldo Franco, que hoje
é o ápice, né, que a gente fala, de Valdo Franco, e a gente vê que lá atrás ele não estava tão preparado, ele teve que se preparar para chegar no que é hoje. E ele partiu para o estudo, ele teve que diminuir o orgulho, né? Então a gente entra, mostra toda essa parte no livro. Então realmente é um ensinamento e tanto para a vida da gente. É isso aí. Saibamos aproveitar essas dicas, né, meus irmãos? Então nós vamos agora fazer o nosso momento de oração com essa música, buscando a fluidificação das águas, buscando nos fortalecer em Jesus, na espiritualidade amiga que coordena os trabalhos desta casa, que conosco se faz presente, na equipe espiritual de Bezerra de Menezes e de tantos outros benfeitores que aqui se encontram, que conhecem as nossas necessidades, sabem das nossas dores, das nossas angústias, sabem exatamente o que viemos aqui buscar. E todos nós que nos encontramos aqui nesta noite, tivemos que renunciar a alguma coisa para que chegarmos. Este sacrifício perante os olhos do Pai nunca será em vão. Então que nós saibamos receber estas bênçãos, jamais pensando que perdemos a viagem, que perdemos o tempo, pois Deus, Ele está sempre a nos amparar. E Jesus, quando Ele disse, faça a tua parte que eu te ajudarei, todos nós que estamos aqui neste momento, estamos fazendo a nossa parte. Estamos batendo a porta, estamos pedindo, estamos buscando. E é isso que Jesus espera de cada um de nós, que não paremos o movimento da vida. Por maiores que sejam os desafios, por maiores que sejam as nossas dores, que perseveremos no caminho da luz, no caminho do bem. É a porta estreita, a porta da renúncia, a porta da abnegação, a porta da paciência, da tolerância, mas é a porta também do amor. Então, meus irmãos, saibamos aproveitar estes momentos. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargido em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar. Celeste mentor, e em passes de amor, águas fluidificai. Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o caminho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus.
de muitos trabalhadores do nosso pão de luz, estarem viajando já pelas festas de fim de ano. Nós vamos pedir a Cristina, o Léo, o Nilton, que possam se posicionar no salão para que a espiritualidade amiga venha derramar sobre nós os bálsamos que necessitamos para a recomposição da nossa saúde do corpo e da alma. Nós vamos pedir a todos os irmãos aqui presentes que estejam em oração, sintonizando na luz, sintonizando na paz, no amor que nos envolve. Jesus derrama sobre todos nós em todos os instantes. Estamos aqui, meus irmãos, numa casa de oração, num ponto de luz, buscando essa energia que com certeza está a nos envolver. Gostaria de pedir a Eliane, por favor, que pudesse se posicionar aqui ao lado do mim, em oração. E as melhores energias, as melhores vibrações, os melhores sentimentos do nosso coração, Jesus está a transmutar e a direcionar a cada um que aqui se encontra. Então, meus irmãos queridos, tenhamos fé, tenhamos esperança na vida. Nada como um dia após o outro. Nada como estes desafios que nos fortalecem, que nos fortificam, que muitas vezes enfrentamos e pensamos ser o fim. E acreditamos não dar conta. Mas depois, tudo se renova, tudo se refaz e a paz volta aos nossos corações. Isso é o agir de Deus, meus irmãos. É o agir de Deus a nos guiar, a nos curar de nós mesmos. Porque muitas vezes é o nosso medo, é a nossa fragilidade moral, é a nossa covardia, o nosso comodismo que nos afasta das suas bênçãos, que não nos permite receber as tuas graças. Mas aqui estamos, Senhor, a te pedir. Cuida de cada um de nós. Envolve-nos, Senhor, em teu manto sagrado. Derrame sobre nós, Senhor, o teu olhar misericordioso. Derrama, Senhor Jesus. Derrame sobre todos nós o teu amor. Com as bênçãos de Deus, com a força de nossa Mãe Maria Santíssima, nós vamos rogando aos bons espíritos que formem conosco essa corrente de luz, que leve a cada coração muita paz, muita energia de cura, de fé, de alegria e gratidão. E esta água bendita que todos vamos beber possa ser balsamizada, possa ser fluidificada com aquilo que nos fará renovar a nossa constituição celular, que nos trará uma nova forma de encarar os nossos problemas, as nossas angústias e as nossas dores. Gratidão, Senhor Jesus, por este momento de paz, por estes momentos de luz e de tanta fé. Água da vida é água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, calma o meu coração no pranto e na dor. Remove barreiras, reluzem mancheiras, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Ó Senhor Jesus, cuida, Senhor, liberta-nos, Senhor, desça o teu olhar em nós. Cura-me, Senhor,
Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Oh, abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspire a calma, vem, Senhor Jesus, vem, vem, inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me, ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara e me conduz. Podem sentar-se, muito obrigada. Permaneçamos em oração. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Oh, Senhor Jesus, gratidão por estes momentos de paz. Gratidão, Senhor, por estes momentos de luz. E aí, meus irmãos, nós vamos cantar a Deus, nosso Pai, que possa fazer de cada um de nós instrumentos de sua paz e de seu amor. Nós sabemos que Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali entre eles eu estarei. E nós somos aqui hoje muito mais do que 2 ou 3 pessoas, num só coração, num só pensamento, num sentimento de amor e gratidão. Então, como vocês sempre me ajudam, meus irmãos, agradecemos a Deus. Vamos pedir a Cristina e ao Léo que possam pegar a água e já deixar preparadinha ali fora. Ela já está na salinha magnetizada. Pode faltar talvez copinho, viu, Cristina? Permaneçamos aqui nessa oração para encerrarmos com muita paz, com muita fé, estes momentos abençoados. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem
nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 E assim nós vamos agradecendo a Deus. Ai, como Deus é bom, né, meus irmãos? O tempo todo Deus é bom. O tempo todo nós estamos sob a sua graça, sob a sua misericórdia. Não que venhamos a merecer, mas porque Ele é infinitamente bom. Um Pai amoroso, misericordioso, que cuida de cada um de nós, que conhece as nossas dores, as nossas aflições, e está sempre a nos pedir: não desiste, insiste mais um pouco, tente mais um pouco, caminhe um pouco mais. E assim nós temos que fazer, não podemos parar o movimento da vida. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo da bondade de Deus. Comigo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Que Deus, meus irmãos, nos presenteou com este ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado.
Muitas vezes somos nós este viajante cansado, mas precisamos compreender que toda vez que nos sentimos cansados, nós precisamos aprender a descansar e jamais pensarmos em desistir. Porque Jesus, quando ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, estava ele mostrando que através dele, meus irmãos, é na busca pela sua palavra, pela sua boa nova, que nós vamos renovar as nossas forças, nós vamos fortalecer a nossa fé, nós vamos ter esperança que dias melhores sempre virão. Então, saibamos agradecer a Deus por este ponto de luz, essa tão pequenina casa de oração, este hospital de almas, esta escola bendita, esta seara de trabalho onde podemos estar a cada dia buscando o aperfeiçoamento, o aprendizado, para podermos ser os bem-aventurados, buscando uma forma de ir nos preocupando com o nosso próximo, desenvolvermos a humildade, podermos servir, sabendo que nada estaria acontecendo, nada conseguiríamos fazer, não fosse o poder do Pai, não fosse a permissão dele e a assistência dos benfeitores amigos que coordenam os trabalhos desta casa. Então, meus irmãos, todos que se encontram aqui presentes, a nossa eterna gratidão, vocês possam, ao retornar para os seus lares, perceber quantas bênçãos foram derramadas neste momento sobre todos nós e que nada do mundo lá fora nos retire essa bênção. Saibamos manter o nosso coração em paz, saibamos cultivar os bons sentimentos para que possamos permanecer nesta sintonia do amor. Um ponto de luz no horizonte a guiar o viajor cansado. Um ponto de luz no horizonte a guiar o viajor cansado. Assim deve ser um tempo de oração a cumprir o desiderato cristão. O amai-vos e instruí-vos é importante, por quê? Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais cristãos. Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais irmãos. Graças a Deus. Estão todos bem, meus irmãos? Tranquilos? Todos aí atrás? Acho que tá, né? Nós vamos então fazer nosso ciclo de luz, de oração, para podermos finalizar essa atividade bendita. Se alguém estiver sentindo necessidade, de uma conversa, de um atendimento, que a gente não sabe, né, como as pessoas estão, penso eu que estamos todos bem, recebemos o passe, mas se tiver alguma necessidade, por favor, não saia da casa sem comunicar conosco, ok? Então, nós vamos encerrar aqui agora, né? Falando com as meninas que estão na internet. Nossa casinha, graças a Deus, cheia de almas benditas, de almas queridas. E assim nós vamos finalizar os trabalhos da noite, com muita gratidão a Deus, que nos permitiu chegar até aqui. Coisa boa, né, meus irmãos? Como diz o Salmo 133, que eu nunca me canso de falar. Como é que é, meu amigo Bode? Quão bom e suave é que os irmãos permaneçam em perfeita união. Isso, como é bom e agradável vermos unidos os irmãos, né? É uma bênção nós estarmos aqui neste momento e agradecemos demais a todos vocês que vieram até aqui e agradecemos demais a Deus que nos permitiu chegar aqui. Que possamos levar essas bênçãos que aqui recebemos para a nossa família, para o nosso lar,
com este espírito do Natal, que nós não venhamos em momento algum esquecer quem é o aniversariante. Pelo amor de Deus, não vamos comemorar o Natal sem convidar Jesus para estar ocupando o principal lugar em nosso lar e em nosso coração. Tá bom? Então, vou pedir a Cristina que faça a prece, por favor. E lembrando que semana que vem estaremos aqui. Semana que vem estaremos aqui normalmente, viu? Inclusive, na terça nós temos estudos, não teremos estudos, teremos o Evangelho. E na quarta-feira, que é a palestra pública, também não terá como ter palestra, porque a gente sabe que as pessoas estão envolvidas com a família. Mas nós estamos sempre de portas abertas e teremos o Evangelho aberto a todos que desejarem participar. De 7 às 8 ou de 6h30 às 7h30, né, Cristina? A gente vê como será, mas nós nunca deixamos a nossa casa sem o Evangelho no dia que é da atividade dela. Porque esse trabalho ele não é nosso, ele é espiritual. Nós estamos aqui como instrumentos. Então, embora nós tenhamos os compromissos materiais que nos muitas vezes faz com que tenhamos que escolher, não é? A espiritualidade não tem esses compromissos que nós temos. E eles estão aqui conosco sempre para assistir aquele que vem em busca da sua palavra. Tá bom? Vamos deixar 7 horas. Deixa 7 mesmo, Porque 7, aí, de 7 às 8. É verdade, né? Então, na terça, de 7 às 8, teremos o Evangelho. Na quarta, de 7 às 8, teremos o Evangelho com as bênçãos de Deus. E na quinta, não, normal. Quinta às 6h30, nós já estamos cantando aqui. Em nome de Jesus. Só se acontecer alguma imprevisto, né? Mas que bom, meus irmãos. Muito obrigada pela presença de todos. Eu gostaria muito que nós pudéssemos levar também o nosso pensamento, embora muitos aqui, a maioria não conhece, mas o pai da nossa presidente, a Ana, né, ele está hospitalizado no Hospital Márcio Cunha para fazer uma cirurgia no fêmur. Acho que ele já tem mais de 90 anos. Então, que nós possamos mentalizar a luz para ele, a saúde, a recuperação, que os médicos sejam intuídos, né, porque é uma cirurgia de risco, até porque pela idade, mas que sabemos que nada acontece que não esteja programado por Deus, que seja da sua vontade. Então, que nós possamos emanar essa força para ela, para a família e para o Senhor, o paizinho dela, que está lá neste momento, vai fazer amanhã a cirurgia. Amado Mestre, gratidão por mais este momento de reunião, de reflexão, de irmandade. Que este final de ano seja mais um momento nosso de reflexão, para que possamos começar ou continuar firmes no nosso processo de aprimoramento moral, de uma reforma íntima. Lembrando sempre da bem-aventurança que é a humildade. Se temos a humildade, temos o amor, estamos lá na frente, rumo à irmandade. Estamos chegando num momento em que determinamos, em que convencionamos ser o nascimento de Jesus, o nosso irmão, o nosso modelo, o modelo a ser seguido. Sabemos que a perfeição, não chegaremos à perfeição de Cristo, mas sabemos que de pouco a pouco iremos melhorar, iremos nos aprimorar, até que consigamos a felicidade completa, que é de ser o Espírito. Assim seja. Então, nós fazemos sempre o Pai Nosso, pedindo pela paz no mundo, pedindo pela paz no nosso Brasil, que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E rogamos com muita humildade, com muita devoção, com muita gratidão a nossa Mãe Maria Santíssima, que nos cubra com seu manto sagrado e nos conduza com toda a segurança de volta aos nossos lares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora